O Reinaldo, Fux falou mais durante o julgamento. Ele saiu em defesa da atuação de políticos do Rio de Janeiro, depois de outros ministros mencionarem a ligação de políticos lá do estado com o crime organizado. O decano, Gilmar Mendes, por exemplo, mencionou o pagamento de mesada de bicheiros a deputados. E o Fux reagiu a essas falas e disse o seguinte: políticos terão companhia de altas autoridades se forem ao inferno. Vamos acompanhar. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Absurdo, grosseiro, descortês, porque então diz: aqueles que não participaram desses julgamentos a que me refiro têm um voto menos qualificado do que o meu, que já participei, já mesmo, inclusive tricotando com gente da Lava Jato, no que parecia ser uma coisa muito imprópria, né? Fui eu que publiquei o famoso In Fuchs We Trust, né? Numa conversa do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro, numa espécie ali de disse: falei com o Fux, está tudo certo, tal. Ele ficou muito bravo com a publicação da informação, né? Foi uma troca, foi uma conversa do Deltan com ele, que inclusive o Deltan tirava um sarrinho dele, né? Me convidou para tomar café, sabe como é carioca, né? Ali sim havia um certo desprestígio, né? Ao Rio. Obviamente, ninguém ali estava atacando o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, todos os políticos do Rio de Janeiro, ao contrário. Aqueles que estavam advogando as eleições diretas e aqueles que estavam apontando desmandos que podem ter continuidade caso o governador seja definido pela Assembleia, estavam justamente fazendo a defesa dos bons políticos. Né? O que o Fux está falando? Um monte de ministro aqui que não pode votar porque não tem moral para votar coisas relativas ao Rio de Janeiro. Eu tenho, eles não. Né? Porque também iriam para o inferno junto. Que conversa é essa? Iriam para o inferno junto fazer o quê, ministro? Jogar em Las Vegas, por exemplo? Só uma pergunta. Porque de repente você vai para o inferno, quando você vê, você está em Las Vegas. Fazendo jogo, né? Acontece. Você vê se teletransporte. Sabe esse filme B, que passa em sessão da tarde, bonitinho? Quando você vê, você está lá. O quê? Esse negócio de ficar desqualificando os outros para emplacar uma tese não é bom. Claro que há bons políticos no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, o que o indicou, o principal cabo eleitoral que ele teve para se tornar ministro do Supremo, que foi o Sérgio Cabral, acabou participando dessa cadeia de descalabros do Rio de Janeiro, não é mesmo? Quando, num evento social, inclusive, depois da aprovação dele, ele até deu um beijinho no pé da Adriana Anselma, então mulher
do Sérgio Cabral, que ele sabe o que aconteceu, isso demonstra realmente há proximidades, né, de ministros com políticos do Rio de Janeiro. E eu não vou aqui, veja só, as pessoas beijam o pé de quem quiser beijar. O que eu quero dizer é o seguinte: há um processo que está sendo. Há uma votação no Rio de Janeiro que pode entregar para a população do Rio a chance de tirar o Rio de Janeiro. Aqui não é acusação a ninguém em particular, mas a chance de tirar o Rio de Janeiro das mãos de uma quadrilha. E há um procedimento que mantém nas mãos de uma quadrilha. Pelo menos até o fim do ano. Os que fizeram críticas a políticos do Rio, a maus políticos do Rio, também estavam exaltando, por contraste, os bons políticos do Rio. Ele não tem que fazer uma defesa bairrista do Rio de Janeiro. Ninguém estava atacando o Rio de Janeiro. Quando se fala de algum absurdo de São Paulo, e são muitos, você não está ofendendo os paulistas. Você está tratando dos absurdos que ocorreram em São Paulo. Ele não tem, e de resto, ele não foi eleito ministro do Rio de Janeiro no Supremo. Foi? Não, ele é ministro do Supremo. Ocorre ter nascido no Rio de Janeiro. O que se quer é justamente fazer a melhor escolha para beneficiar os bons políticos do Rio e não os maus políticos. Que o fundo das consciências a Deus pertence, dizia um professor meu, sem dúvida. Agora, que a renúncia do Cláudio Castro, quando estava claro que iria ser cassado, foi um jeito de perder do anel, preservar ao menos o dedo, foi. E aí se trata de endossar ou não essa manobra. Nós já temos isso até consubstanciado em lei, a lei da ficha limpa. Né? É uma outra, a natureza é outra, mas o conceito, o fundamento teleológico, como se diz, é o mesmo. É não usar a renúncia para dar um truque. Né? Então a gente tem isso, tem uma fundamentação, digamos, teleológica, de compreensão distanciada desse problema, e tem a questão específica, que é o Código Eleitoral. Todas as punições que aconteceram ali foram de natureza eleitoral. E isso enseja a possibilidade da eleição direta, que, ademais, na questão teleológica, então, resguarda o interesse público, não permitindo truques. É um voto sólido. Agora, Carmen Lúcia, Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux. Eu acho notável que essa gente constitui assim uma espécie de... Hoje em dia, se você fosse fazer uma avaliação, essas são as pessoas boas do Supremo. Né? São aquelas mais comprometidas com a ética. Né? E aí há aqueles que são excessivamente, que se intrometem demais na vida pública brasileira, que é a turma... Eu até ouvi falar assim, a turma do Alexandre, como se houvesse a turma do Alexandre. Né? Então, em contraste com o Alexandre, o Gilmar, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, esse pessoal que nem quer o tal do código de ética, porque você vê, aqui você tem a relatora do tal código de ética. O Nunes Marques, aqui nesse papo de código de ética, ele não entra, mas é possível que o Mendonça sim, que o Fux desse piscadelas para isso.
Mas, de qualquer modo, o único aqui que é um patinho feio nesse grupo seria o Nunes Marques, mas esses três considerados referências éticas em muitos grupos, inclusive da imprensa, né, hoje. Pois é, quiseram as circunstâncias, né, que esses éticos, né, que esses que parecem encarnar os segredos do bom juiz, quando chega esse caso, fazem, sem dúvida nenhuma, a pior escolha. Quando podem fazer melhor. Em nome de quê? Existe uma justificativa técnica? Porque eu não estou pregando. Veja bem, Rafael, eu não sou do tipo que fica pregando arranjozinho. Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o melhor ao arrepio da lei. Não, eu me oponho a isso. Eu tenho críticas a essa coisa que está em curso aí, hoje, de caça à corrupção, porque eu vejo muitas ilegalidades sendo cometidas. Aliás, há uma entrevista excelente concedida pela Priscila Pamela Santos, que é a nova presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, na Folha de São Paulo. Vejam lá, tem um novo lavajatismo em curso, tem muita ilegalidade sendo cometida. Esse festival de vazamentos, inclusive de pagamentos legais, para sugerir que houve ilegalidade, e vazamentos seletivos, porque então se vazam alguns pagamentos, não se vazam outros, enfim. Né? Evidentemente, eu me oponho a isso, porque eu resguardo a formalidade do processo, acho a formalidade importante. Eu não estou pregando, no caso do Rio de Janeiro, que se faça um arranjo, que se vá para o acostamento legal, né? Sai da pista legal, vamos para o acostamento, vamos aqui inventar um troço qualquer, só para tirar a eleição dos caras. Não. Existe uma sólida fundamentação legal que permite a eleição direta no Rio. As objeções levantadas pelo ministro Fux sobre custo, etc., fazer duas eleições tão próximas, também isso se pode resolver. Agora sim se trata de usar o aparato legal que se tem para tirar a eleição ou para tirar o Rio de Janeiro das mãos de um grupo que está infelicitando o Rio faz tempo. Faz tempo. Né? E aí, quando se debate isso, justamente aqueles que são as referências éticas escolhem o pior caminho? Porque é o pior caminho? Não há dúvida. Então eu tenho aqui, sim, existe uma argumentação legal para a eleição indireta. Não estou dizendo que não existe. E existe uma argumentação legal para a eleição direta. Ah, mas é possível isso? Sim, é possível. No direito é possível. O direito não é uma ciência exata. Ou não haveria juiz. Mete na inteligência artificial que a burrice natural resolve tudo. Sim, existem as duas coisas. E, eventualmente, e aí sim, existindo os dois caminhos legais, que se faça o aporte ético que implica a melhor escolha. E a melhor escolha, eu não tenho dúvida, é retirar o Rio de Janeiro, dar a chance, não sei se vai retirar, dar a chance de a população retirar o Rio do estado miserável institucional em que está. Manter o Rio nisso é que é ser anti-Rio, ministro Fux. Quando o senhor tem esse piti, quando o senhor tem esse chilique, esse seu piti, esse seu chilique, é em defesa de políticos do Rio de Janeiro que não parece mereçam todo esse seu apreço. E se merecerem, aí estamos com problema, mas não é só com eles. Não é?
E pare de ser oblíquo nas suas coisas. Já está na idade de falar com clareza. Eu aqui estou fazendo uma crítica clara ao senhor, a escolhas suas. Já que pare de ficar mandando recadinhos, já de não sei quem, muitos magistrados que também vão para o inferno. Então vamos discutir aqueles que vão para o inferno. Se a questão é inferno, meu arquivo também está cheio aqui. Né? Não de espionagem, de memórias, de escolhas, de votos que foram dados ao longo da história. Né? Cuidado, mesmo os juízes que mandam para o inferno, ministro, existem ali disposições que são de natureza subjetiva. Se há uma coisa que o diabo viu, Rafael, passar uma palavra de exceção aqui, se há uma coisa que o diabo em direita solipsista, isto é, ele não costuma olhar muito a lei, né? O diabo tem seus próprios critérios, né? Às vezes a pessoa acha que está muito bem com Deus e quando vai ver, né, já foi capturada pelo demônio, não é mesmo? É isso aí, Reinaldo. Ó, chegamos ao fim de mais uma semana. Eu quero dizer que, apesar do inferno de Fux, eu estou no paraíso porque hoje é sexta-feira. Eu estou trabalhando desde a segunda passada. Eu sei que você não deixa de trabalhar, mas eu vou descansar um bocadinho esse fim de semana, tá? Isso, a sua Beatriz já o levou do purgatório para o paraíso. Aproveite. Até mais, querido. Até semana que vem.